vem do deserto, o sofrimento vem dos ídolos que estabelecemos no nosso coração. O deserto é apenas o lugar que revela os ídolos que carregamos. Para Adão e Eva chegar nesse ponto e ouvir de Deus, vai ter sofrimento, e o sofrimento vai ser da vida que você vai viver. Não é do deserto que você vai passar, é da vida que tu vai viver. E Jesus disse isso: no mundo tereis aflição. Jesus disse: no deserto tereis aflição? Não, é no mundo. Aonde tu vai é mundo. Então aonde tu vai, tu está vivendo no mundo. Aonde tu for, vai ter aflição. Não é deserto que traz aflição. O deserto apenas vai revelar para onde eu estou olhando, ou aquilo que está me carregando. Porque antes de ter o sofrimento liberado da boca de Deus para Adão e para Eva, a serpente vai fazer o quê? Vai querer dizer: Eva, é verdade que Deus disse que de todas essas árvores você pode comer, se alimentar? Mas a serpente vai virar a cabeça de Eva para a única árvore que não podia tocar. E aí que começa o sofrimento. Aí que começam os nossos desertos, o sofrimento do deserto. Porque Satanás, a serpente, usa até hoje essa estratégia. Virar sempre os nossos olhos para aquilo que falta, não para aquilo que nós temos. Porque tinha muitas árvores, tinha muitos lugares que ela podia tocar, tinha muitos lugares que ela podia estar ali. Mas a serpente vai falar para o coração dela: sofra pela única coisa que tu não pode tocar. Aí começa a ser gerada uma ausência, um buraco. O sofrimento vem daí. É quando começa a ser gerado desertos de sofrimentos na nossa vida. Mas o sofrimento não vem do deserto, vem pra gente olhar. A serpente usa isso, a gente olhar para a única coisa que nós não podemos tocar. E a gente começa a olhar somente para aquilo que nós não temos, e esquecemos de olhar para tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Ligar sofrimento ao deserto se dá por conta de que no deserto não tem nada. É um lugar com ausência de tudo. No deserto não tem uma lojinha que tu pode: opa, esqueci de algo, vou comprar. Lá não tem. Lá tem ausência de comida, lá tem ausência de água, lá tem ausência de sombra, lá tem perigos iminentes, animais peçonhentos, cobras, escorpiões. Lá tem perigo físico na sua saúde durante o dia. Talvez sofrer uma insolação, e à noite talvez ter uma hipotermia por causa do frio ferrenho de noite. No deserto tem um grito ensurdecedor, ou seja, um grito de nada, um silêncio absurdo. Só que quando eu olho para o deserto do povo, que aqueles estão no deserto, eu não vejo sofrimento. Eu não consigo ver sofrimento, mas eu consigo ver provisão. No deserto não tinha uma árvore para dar sombra para o povo, mas tinha o próprio Deus, numa coluna de nuvem durante o dia, sendo sombra para aquele povo. No deserto não tinha uma fogueira para aquecer aquele povo, mas eu vi o próprio Deus como uma coluna de fogo aquecendo as noites frias daquele povo. No deserto não tinha iFood, mas tinha um Deus enviando maná, enviando a água para matar a sede. Naquele deserto não tinha um shopping, mas tinha o próprio Deus cuidando das vestes daquele povo, das sandálias daquele povo, para não se rasgarem, para não se corromperem, para não se romperem. Mas e o sofrimento daquele povo, Ruth? Porque em todo o tempo nós vemos
víamos o povo murmurando, e a murmuração talvez apontava para o incômodo, o incômodo aponta para um sofrimento. O sofrimento vinha de um coração apegado ao passado. Vinha de um coração apegado, cheio de ausências e cheio de ídolos. Os desertos da nossa vida, como este povo está, não traz sofrimento, apenas revela o nosso coração e aquilo que carregamos. O sofrimento do povo de Israel se dava porque eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E não tem como viver o novo pisando, não tem como pisar no velho pensando, não tem como pisar no novo pensando no velho. Não tem como eu viver o novo com meu pensamento no velho. É evidente que isso vai trazer muito sofrimento. Porque se meu olhar estiver para aquilo que passou, eu não consigo olhar para aquilo que Deus está liberando. Então nós vamos entender que o deserto não é lugar de sofrimento. É o lugar que revela os bezerros de ouro que carregamos no nosso coração. É o lugar que evidencia as minhas ausências. E nós temos que entender que esse deserto que o povo estava, e o deserto da nossa vida, não é um lugar que é um espelho que reflete aquilo que eu quero ver. O deserto é um espelho que revela aquilo que eu preciso reconhecer. E se no deserto eu sofro por algo, preste muita atenção. Se no deserto eu sofro por algo, se eu estou sofrendo no meu deserto hoje, eu tenho que reconhecer o ídolo que eu estou carregando neste lugar. E hoje ele precisa ser destronado para que tenha um despertamento. Nós lemos no capítulo 36 um grande despertamento, mas não aconteceu sem antes um bezerro de ouro ser destronado e quebrado. O avivamento do tabernáculo ser construído só aconteceu depois que o bezerro de ouro foi revelado naquele deserto. Não tem despertamento de construir o lugar que habita a presença de Deus, o lugar que revela a glória de Deus, porque muitas vezes nós queremos estar neste lugar, nós queremos viver os benefícios deste lugar, mas sem destronar e quebrar os bezerros que nós carregamos no nosso coração. Não tem despertamento sem antes quebrar os bezerros de ouro. Mas antes de quebrar, eu preciso reconhecê-los. Porque muitas vezes eu não estou reconhecendo. São tantas ausências, são tantas carências. É um choro recorrente de todo dia. É algo que eu não consigo romper. Virando, entrando, a vida tá do mesmo jeito. E eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Porque minha vida tá do jeito que tá. Porque minha família tá do jeito que tá. Porque o meu ministério tá do jeito que tá. E eu choro, eu sofro. Eu derramo minhas lágrimas. Essas lágrimas é todo dia ali rolando. Insiste em chegar. Mas Deus está dizendo nesse deserto: eu quero ídolos destronar. Eu quero quebrar bezerro de ouro para o meu tabernáculo estabelecer, para minha glória descer, para minha presença ser notória, tangível, palpável, para que tu sinta, para que tu veja, para que tu seja transformada, renovada, porque somente no meu tabernáculo tem a plenitude de tudo que tu precisa. É só na minha presença que tu vai encontrar, só na minha presença que tu vai achar a
plenitude de tudo que precisa, de tudo que você necessita. É no tabernáculo que eu revelo a minha glória, é no tabernáculo que eu renovo tua história, é no tabernáculo que eu movimento, que eu faço, que eu restauro a tua vida, a tua saúde, o teu coração. E Deus está dizendo: vai construir o lugar da minha habitação. Ei, radai, xeramai, radai. Mas antes, bezerro de ouro, eu preciso reconhecer. Olhe para mim em nome de Jesus, porque a palavra de hoje, irmãs, shines, é uma palavra diferente que o Senhor gerou no meu coração, e ela está queimando em mim. E eu preciso colocar para fora aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque é um despertar poderoso. Se eu estou num deserto, e eu entendo que o deserto é financeiro, eu choro porque não consigo dar conta de tudo. Eu choro porque acho que não vai dar conta de pagar todas as contas do mês. Eu choro cheio de coisa, eu estou num buraco, uma areia movediça. Parece que quanto mais eu me movimento, mais eu me atolo. Se eu sofro por isso, e eu entendo que é o deserto financeiro, é porque eu preciso destronar Mamon do meu coração. Porque é Mamon que está governando os meus sentimentos, é Mamon que está governando o meu comportamento. É Ele dizendo: sou eu que governo tua vida, sou eu que governo a tua história. O povo já tinha sido liberto da escravidão, mas ainda a atitude era de escravidão. Eles queriam estar apegados, presos a escravos no bezerro de ouro, olhando para o tempo de escravidão do Egito, porque no Egito tinha ídolos, no Egito tinha coisas que eles se dobravam. E Deus está dizendo: é um novo tempo hoje. Não é tempo de escravidão, é tempo de liberdade. Quantas vezes estamos sendo libertas, mas com atitude de escrava, olhando para a circunstância, olhando para a situação e chorando. Aquilo determina a minha adoração, aquilo determina a minha entrega, aquilo determina a minha intercessão, aquilo determina o meu tempo de oração. E Deus está dizendo: vai destronar esse Mamon, vai quebrar ídolos do seu coração. E se eu choro nesse deserto, e eu entendo que o deserto é conjugal, eu choro todo dia. Ruth, eu não sei, mas meu marido não muda, eu não consigo fluir no meu chamado, Ruth, eu fico chorando todo dia por isso. Quem sabe este homem está ocupando o trono do teu coração no lugar de Deus. Porque aquilo que te faz chorar, aquilo que tem ausência no teu coração, revela um ídolo. Ah, meu Deus. Eu não estou dizendo de ficar triste. Nós ficaremos tristes. Eu estou dizendo sobre a situação não determinar nosso comportamento e nossa reação. Eu fico triste aqui, mas logo eu me levanto e eu começo a adorar ao Deus da minha salvação, dizendo: Senhor, eu vou mudar o que precisa mudar em mim, mas eu não vou deixar essa situação determinar quem sou, determinar os meus movimentos, determinar aquilo que eu faço, determinar minha alegria. Não, eu confio em Ti, eu me entrego a Ti e eu destrono este ídolo do meu coração. Muitas vezes eu choro por um filho. É um choro recorrente de todo dia, Ruth. Eu não sei o que faço mais, não estou falando. Novamente eu digo de ficar triste. Nós ficamos tristes. Mas eu estou falando de situações que te amordaça, que prende teus pés, você não se movimenta mais, você não flui mais, você não ora mais, você não jejua mais, você não vai mais para a presença de Deus, porque aquilo está dominando você, aquilo está determinando os teus movimentos no reino, no corpo. Mas nós entendemos que deserto não é o lugar de sofrimento. O deserto é o promotor que aponta
e denuncia os ídolos que eu estou carregando no meu coração. E essas ausências do deserto, eu tento suprir como? Consumismo, exposição, likes, seguidores, roupas, procedimentos, viagem, aprovação humana, validação de alguém. Só que esses buracos, essas ausências é do tamanho do meu Deus. E o meu Deus, Ele é infinito. Eu estou tentando tapar o buraco infinito com coisas finitas. Não vai fluir, eu vou ficar cada vez mais sofrendo, porque o buraco vai crescendo. Deserto, em hebraico, é midbar. O significado de midbar é makom davar, que traduzido para o português não significa lugar de sofrimento, significa lugar da palavra.